nós vamos falar sobre este livro aí, porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. É uma pergunta no livro. Os escritores é um casal e eles abordam aí diversas situações sobre homem e sobre mulher. Quando eu vi esse livro pela primeira vez, eu fiquei um pouco aí preocupado com o título, e às vezes nós julgamos o livro pela capa. Mas o livro em si, que é este aqui que está em minhas mãos, leva-nos a refletir a seguinte coisa. O livro ele só tem um capítulo apenas que vai falar sobre sexualidade. Todo ele vai trabalhar no meio de levar você a entender o que é que existe diferença entre o homem e diferença entre a mulher. As maiores brigas hoje nos relacionamentos é porque o homem imagina que a mulher pensa igual ele, da mesma forma a mulher deseja ou imagina que o homem haja conforme então ela age. E não é bem assim. O livro vem abordando de forma bem prática essa grande diferença, e nas suas primeiras páginas ele traz o seguinte, já na sua introdução, a seguinte pensamento: homens e mulheres são diferentes, nem homens são melhores e nem também mulheres são melhores, ou seja, são apenas diferentes, nem melhores e nem piores, eles são apenas diferentes então um do outro, seus pensamentos, suas ideologias, seus desejos, suas vontades são totalmente diferentes. O que de fato nós olhamos homem e mulher, eles na sua maioria, para um olhar bem distante, eles sendo totalmente participantes da mesma espécie. Mas homem age diferente, mulher age também diferente. Algumas coisas para você ver a diferença bem básica, bem de perto mesmo, bem gritante de diferença entre homem e mulher. Por exemplo, o livro vai abordar quando o homem vai ao banheiro, por exemplo. Quando o homem vai ao banheiro, ele faz isso simplesmente porque ele tem uma necessidade fisiológica, uma necessidade básica de ir ao banheiro. Só que quando ele faz isso geralmente o quê? Sozinho. Nenhum homem está em um restaurante e de repente chama um outro colega para ir os dois juntos ao banheiro. Já diferente da mulher. A mulher usa o banheiro como se fosse um momento de descontração, de conversa, de bate-papo. Não é verdade? E aí o livro vai trazer isto de forma direta. A mulher usa o banheiro como local de terapia, como local para simplesmente ter ali uma boa conversa com as amigas, perdendo então a oportunidade de estarem ali juntos com o casal. Ela deixa até mesmo o esposo lá na mesa e vai para o banheiro com outras mulheres, e ela faz o seguinte: ei, vamos ali ao banheiro? A amiga, quando escuta isso, não responde para ela. Simplesmente o que ela faz? Ela toca na outra que está do lado e vão todas juntas para o banheiro com a cordinha de caranguejo para irem ali ao banheiro. Dai, seja bem-vinda, viu? Bárbara, a Fátima, Irailton, você que chegou aí, sejam todos bem-vindos. Temos aí também o Decoração, JC, sejam bem-vindos aí, tá certo? Então, olha só, a diferença que o livro aponta sobre homem e mulher é muito grande. E ele vai trabalhando em todas as suas páginas essas diferenças. Ou, por exemplo, o outro que podemos ver a diferença é quando o homem assiste televisão. Como que o homem faz para assistir televisão? Ele simplesmente faz a seguinte coisa, olha. Ele chega, senta-se e exatamente ele pega o controle remoto e fica com ele na mão. Ficando com o controle remoto na mão, ele quer ter o controle de fora da situação. Já a mulher não liga, não fica desesperada se literalmente ela não ficar passando ali. O homem pega o controle e fica passando de canal em canal. A mulher não se importa com os comerciais. É por isso que as mulheres são mais consumistas em sua maioria, porque ela assiste os comerciais e os comerciais deixam claramente de que o que ela tem em casa não serve mais para aquela situação. Ela tem que comprar algo novo, algo diferente. Então é o seguinte, o livro vai abordar essas dicas e essas diferenças que são bem óbvias. Outra coisa que o livro fala é assim: os homens se espantam de ver uma mulher que não consegue enxergar a luzinha do óleo no painel do seu carro, mas a mulher consegue enxergar ao longe um fio de cabelo ou uma marca de maquiagem, batom, na roupa do seu companheiro.
Então, a mulher que tem uma dificuldade de fazer algumas coisas, mas em algum momento ela tenha muita agilidade e praticidade para enxergar a coisa ao longe e, sendo assim, levando então uma briga. As mulheres às vezes pensam que o homem tem um raciocínio muito rápido e direto como ela tem. E de fato não é assim. Homens e mulheres são totalmente diferentes na situação de terem aí o relacionamento entre marido e mulher vivendo na mesma casa. E aí eles não conseguem entender isso aqui. Deixa eu pôr aqui o título do livro para que vocês possam chegarem aí e ver. Então, essa situação traz grande desconforto no lar. Porque os homens fazem sexo e a mulher faz amor. Diferença grande, né? Deixa eu ver aqui. Então, esta situação leva os casais a brigarem sem entender os motivos. Porque os homens fazem e as mulheres fazem amor. Só no título você já dá para perceber a diferença. Enquanto os homens querem apenas sexo, a mulher quer algo muito mais. Ela quer amor, ela quer carinho, ela quer ser reconhecida. Para o homem, não. Eles querem apenas satisfazer o seu desejo. Aí você pode perguntar, mas que livro é esse? E aí eu acho que eu escrevi certo aqui. Escrever e falando também não é para homem não, viu? Uma das grandes diferenças bem básicas é mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas o homem não consegue de fato fazer isso, e eu pude perceber agora ao digitar e ao falar com você também. Mas vamos lá. Então, se a mulher está dirigindo e se perde, o que é que a mulher faz? Rapidamente ela para e pergunta para alguém onde é o caminho, ou por onde faz, ou como que faz para chegar até aquele local. Já o homem não. O homem, quando de fato se perde, ele dá voltas e voltas, mas não pergunta. E aí, se a mulher dele questionar e perguntar se ele está perdido, sabe o que ele diz? Não estou perdido, não, está tudo sob controle. Eu estou apenas decorando o caminho para que da próxima vez que viermos aqui, sejamos bem práticos e diretos. Então, isso leva-nos a perceber essa diferença. E quando o homem para, que está perdido e para, ele geralmente abaixa o vidro da companheira que está do lado. Então, pede ainda para que a mulher pergunte para alguém que esteja na rua se é aquele caminho ou não. Essa grande diferença gigantesca entre homem e mulher que traz aí diversos desconfortos para o casal, para o casamento. E quando não se percebe isso muito cedo, leva-nos então grandes dificuldades no relacionamento ao ponto de brigarem e pedirem exatamente o divórcio. Casais recém-formados ou casamentos ali no seu segundo, terceiro mês, vai se descobrindo que aquilo que ele desejava antes de casar não é bem aquilo que ele está vivenciando no casamento. Por quê? Porque eles imaginam que eles vão ter sexo a vida inteira. Então alguns jovens, e talvez aqui estejam nos ouvindo alguns jovens, muitos jovens se casam com o desejo apenas de fazerem sexo e dizem assim, eu vou casar porque eu vou ter sexo à vontade. Vai não, se engane não. Você pode até ter à vontade nos primeiros dias porque é novidade. Com o passar do tempo, o sexo fica parecendo nota de R$100 no teu bolso. É difícil de encontrar. Mas quando encontra, pelo menos, tem festa. Mas assim, olha, é muito difícil um casamento que não tem diálogo viver ou passar por uma felicidade. Então, o tema do livro, ele traz essa abordagem de forma bem direta. E precisamos entender que homens e mulheres não são idênticos. São diferentes nos seus pensamentos, nos seus desejos, nas suas ações. Homens e mulheres devem ser iguais nos direitos, às oportunidades, desenvolver plenamente suas potencialidades. Então, mulher pode fazer as coisas e o homem também pode fazer as coisas. Ou seja, não existe coisa literalmente que é só de homem. Não. Agora,
consertar carro, é só homem que conserta. Não existe mais isso. Eles têm pleno direito de ter essas igualdades, mas precisam entender que eles são diferentes no seu modo de agir, no seu modo de pensar e diversas outras coisas. Quando você vai lendo o livro, você vai abordando, você vai percebendo e vai vendo a abordagem do autor, que é um casal, que eles trazem de forma bem descontraída a situação de um casal viver feliz. Então, eu falei aqui no domingo, na live de domingo, sobre coisas de família, o seguinte: se você perdeu a live de domingo, você pode ir no YouTube, Josinaldo Bispo, você vai encontrar para assistir, como também aqui no nosso Instagram você vai ver. Então, alguém está perguntando qual o livro. Vou pôr aqui a imagem aí. O livro é esse aqui, ó. Porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor. Então, este é o livro base da nossa conversa de hoje. Então, olha só. A mulher, ela é um radar. Ela percebe claramente quando uma outra pessoa está chateada emocionalmente. Só que o homem não é bem assim. O homem, ele é completamente diferente, e por essa diferença causa então diversas complicações no relacionamento. Quer ver então algumas diferenças? É exatamente o seguinte: olha só, o casal saiu para passear. Lá aconteceu algumas coisas e o homem não percebeu. Quando estão voltando para casa, no meio do caminho, a esposa está meio assim paralisada. E aí o que é que acontece? O homem pergunta para a mulher: aconteceu alguma coisa? Está tudo bem? Qual que é a resposta da mulher? Tudo ótimo. Essa ênfase no ótimo está dizendo que está tudo errado. Mas a mulher tem um vocabulário diferente, pelo avesso. E se o homem for ao pé da letra neste vocabulário, ele não vai entender a sua esposa. E aí o que é que acontece? A mulher diz assim: tá tudo ótimo. Aí ele pergunta: eu fiz alguma coisa? Ela diz, olha para ele e diz assim: e você me pergunta ainda se você fez alguma coisa? Você sempre dá uma de inocente, dá sempre uma que não sabe de nada, e aí começa a disparar. Só que quando o homem pergunta: eu fiz alguma coisa? Talvez ele esteja falando até a verdade, porque o homem tem uma memória curta. Nós falamos isso no domingo, né? O homem tem uma memória curta, ele não guarda coisas muito longas. Ele não guarda. Só que a mulher tem essa memória mais expansiva, essa memória maior, e aí guarda as coisas no seu pensamento, que leva então uma situação constrangedora no relacionamento. E aí a autora diz no livro o seguinte: olha a frase que a autora diz no livro. Minha mulher consegue enxergar um fio de cabelo louro no meu casaco a 50 metros de distância, mas sempre esbarra no portão da garagem quando guarda o nosso carro. Então, em situações assim, a mulher tem uma visão mais panorâmica, e aí então o homem tem uma visão mais local, mais direta. Você que é casado e casada, você deve ter vivenciado isso. A seguinte coisa: o homem abre a geladeira e pergunta para a mulher o seguinte: meu bem, onde é que está a manteiga? Aí o que é que ela responde? Está na geladeira. Ele diz: não, está não. Ela fez: está sim, faz 5 minutos que eu guardei na geladeira. Ele disse assim: mas eu estou falando que eu tenho razão, que não está na geladeira. E ela sai de onde ela está e vai até a geladeira. Quando ela abre a porta, a manteiga surge do nada dentro da geladeira. É porque o homem não tem essa visão panorâmica, essa visão mais direta, essa visão mais expansiva. Ele não consegue enxergar. Então, analise o seguinte: quando literalmente a mulher diz assim, está aí, é porque realmente está. O homem não consegue encontrar as meias dele, a cueca, dentro do seu próprio guarda-roupa. E pergunta para a mulher: onde é que está minha camisa, meu uniforme, minha farda? E ele nunca consegue encontrar. Então, mulheres, não adianta você brigar por isto, porque o homem não consegue. Não é porque ele não quer, é porque ele não consegue. Outro exemplo: o homem, toda vez que vai urinar no vaso, ele levanta as 2 tampas, porque ele sabe que ele não pode levantar apenas uma.
Ele levanta a tampa e o suporte da tampa, né? O assento ali. Ele levanta tudo, só que ele só lembra de uma coisa, ele não lembra de duas coisas. Ele levantou a tampa do vaso, mas ele esquece que tem que abaixar a tampa do vaso depois. E aí você sai no meio da noite, no escuro, e quando se senta no vaso é capaz de cair, porque não está ali a tampa do vaso. É essa a realidade. Então não adianta estas grandes brigas. Aí os autores dizem assim, mulheres têm uma visão periférica, mais ampla. Porém, o homem tem uma visão tipo túnel, que vai direto a um local, a uma situação. O homem está olhando para aqui, para a tela, está me ouvindo agora, ele não consegue enxergar o que está ao redor. A mulher faz muito mais coisas ao mesmo tempo. Então, homens ignorantes, eles às vezes acham que tudo passa de um complô de sua esposa. Às vezes nem tem isso mesmo. Então, o homem ignorante, às vezes acha que tudo não passa de um truque ou de um complô de sua esposa para esconder todas as suas coisas. Porque toda vez que o homem procura algo, ele não encontra. Mas quando a mulher vai lá, rapidamente, vai lá e acha. A vida da mulher é muito menos estressante quando ela entende que a dificuldade que o homem tem de enxergar a curta distância, ela vai entender isso e aí vai ser mais feliz, porque vai brigar muito menos. Então, olha só. Por outro lado, quando a mulher diz, olha só, homem, quando a mulher diz, está aí, é porque está aí mesmo. Vá procurar direitinho que você vai achar, porque está lá. Procura 2, 3 vezes. Porque se a mulher for lá, ela vai achar. As mulheres escutam melhor do que os homens. Os homens têm pouca audição. As mulheres escutam muito mais do que os homens. Então é necessário, mulher, quando você falar com seu esposo, você entender que ele não tem uma boa audição. É por isso que você fala 1, 2, 3 vezes e ele não faz aquilo que você pediu. Não é por maldade, é porque em muitos momentos ele não consegue escutar o que de fato deve fazer ou acontecer. Mas isso é muito normal e natural na vivência do casal. Então olha só, sabendo disso, você pode simplesmente evitar muitas situações constrangedoras e difíceis na sua relação conjugal. Basta apenas entender que o marido que você tem em casa não é um príncipe encantado, não é alguém perfeito, não é alguém que tem uma varinha de condão que vai solucionar as coisas de imediato. As mulheres às vezes reclamam que os homens são insensíveis. Não é que os homens sejam insensíveis porque eles querem, é porque ele foi ensinado a ser assim. Você que é homem pode lembrar muito bem que sua mãe sempre dizia para você quando você chorava: não chore, engula esse choro. Você é homem. Homem não chora. E a sociedade hoje leva a induzir aquele homem que lava o prato, que limpa a casa, que arruma a casa, aquele homem que cuida das coisas, como sendo um homem menos homem do que aquele que só trabalha no braço, aquele que é mais estúpido e ignorante. Então hoje a sociedade tem uma ideia de que o homem de verdade é aquele que senta na mesa apenas para comer e que não pode tirar o prato da mesa para levar para a pia. E muitas mulheres às vezes reclamam porque não entendem como que o homem foi criado. E aí, se você perdeu a palestra de domingo, eu convido a você a assistir lá na nossa página do YouTube ou aqui no nosso Instagram também a palestra de domingo, que vai falar sobre esses tipos de famílias que tem essas coisas. Olha só, as mulheres são de 4 a 6 vezes mais propensas a tocar em outra pessoa quando estão falando. Os homens não. Se você ver o homem conversando, alguém está falando e o homem está olhando para baixo, olhando para cima, olhando para o lado, coça na cabeça. O homem escuta o outro homem desse jeito. Só que a mulher não. A mulher, quando vai falar com outra pessoa, ela quer falar tocando. É tocando outra pessoa. Tem que ter o tato. Se não tiver esse contato físico, para ela não estar feliz. E quando conversa com outra pessoa, é naturalmente você ouvir a sua mulher dizendo o seguinte: olhe para mim, me olhe nos meus olhos. Você não está me ouvindo, me escute.
Porque para a mulher parece que o homem escuta apenas pelos olhos e não pelos ouvidos. Porque as mulheres têm mais essa meio de contato físico, de contato direto, para levar a essa situação. É muito provável também que você veja a sua esposa ou uma mulher brigar do seguinte jeito. A mulher, quando está zangada com você, chateada por alguma coisa, é normal que ela diga assim: não me toque, não chegue perto de mim. Porque a mulher ela entende este contato com o outro, esse contato físico, como sendo algo de intimidade, de felicidade, de relacionamento, de atração. Então é muito natural você ver essa mulher, quando está brigada com o esposo, ela dizer o seguinte: não me toque, não chegue perto de mim. Porque ela tem essa propensão maior a esse contato, a essa situação de estar ali junto, estar perto. Algumas mulheres dizem que os homens não são sensíveis. Não é isto. É que a sensibilidade do homem, quando ele cresce, se encontra em apenas um lugar. E isso está perto de suas pernas. Então ele perde unicamente a sensibilidade nas outras partes do corpo. E ele fica sensível apenas em um lugar. Ao contrário da mulher, que tem suas partes totalmente distribuídas de suas sensibilidades. Josiane, seja bem-vinda, viu? Você que entrou aí, Araceli, entre outras pessoas. Eu quero mostrar para vocês a seguinte coisa: o quanto que o homem e mulher são diferentes. Na imagem que você consegue ver aí, você consegue ver o cérebro do homem e o cérebro da mulher. Isso mostra claramente a situação diferenciada de um para com o outro. No livro que eu estou falando para vocês, na página 30, vai trazer então estas duas imagens para ilustrar de forma bem direta e simples a diferença do homem para com a mulher. Olha só, a cabeça do homem gira totalmente diferente da cabeça da mulher. E quando o casal não entende isso, isso é motivo de muitas brigas no relacionamento. É preciso entender que o grande espaço na cabeça do homem é apenas reservado para sexo. Eu falei no domingo que o homem fica feliz por parte de sua esposa por duas coisas. Primeiro, é barriga cheia. O homem de barriga cheia, ele está feliz. Segunda coisa, é o homem que tem sexo ali para ser satisfeito. Então, barriga cheia e sexo para o homem, ele se torna o gênio da lâmpada. Só que o espaço do homem que ele tem gigantesco na primeira imagem, na parte de cima que você consegue ver aí, que é reservado para sexo, para a mulher é reservado apenas para a situação do hemisfério de comportamento. Você consegue enxergar na imagem de baixo aí, bem claramente na imagem, ao qual traz que a cabeça do homem nessa formalidade, desses compartimentos, e a cabeça da mulher é totalmente diferente. O homem tem muito espaço na cabeça para cuidar do carro dele. E aí o homem insere o carro, limpa o carro, lava o carro, mas não passa um óleo no corpo da esposa. Então essas situações fazem com que cheguem a brigas e desentendimentos. Só que quando mais cedo você, mulher, entender que o seu esposo não é levado a imaginar e a pensar igual você, melhor para você mesmo, porque você vai perceber que existe uma grande diferença entre você e entre ele, de forma bem fisiológica, bem direta. Então, enquanto a cabeça do homem gira de uma forma, o da mulher gira totalmente de outra forma. Estas situações contidas neste livro levam você a entender algumas situações, mas muitas das vezes o preconceito que está entranhado em nossos pensamentos nos leva a não investir no conhecimento. E muitos casais hoje se separam apenas porque não investiram na situação conjugal. Então é indispensável, se você tiver um tempo, para você fazer uma terapia de casal direta. Porque é o seguinte, você precisa entender que o homem e mulher são diferentes. Então o livro traz a abordagem do seguinte: quantos homens são precisos para trocar o papel higiênico quando ele acaba? E aí o livro responde: não se sabe, porque isso nunca aconteceu.
É muito natural o homem usar o último pedacinho de papel higiênico e largar o tubo vazio lá no porta-papel higiênico. É normal e natural isso. Mas ele não consegue trocar esta coisa ou este objeto. E aí leva a sua esposa a uma situação constrangedora, quando vai ao banheiro e acabou o papel higiênico e o último que usou foi o esposo. Então olha só, a vida da mulher é muito menos estressante quando ela entende as dificuldades que o homem enxerga. Então, uns exemplos bem claros disso é quando você analisa homem e mulher, pensamento de homem e pensamento de mulher. O livro vai abordar um único capítulo sobre sexualidade. E aqui eu quero dar umas pinceladas bem rápidas sobre este assunto. E se você tiver muito mais interesse, você pode adquirir o livro e ler na sua íntegra e ver o quanto que ele vai enriquecer os teus relacionamentos. O conteúdo deste livro, que é escrito desde 2005, ele é da editora Sextante. Você consegue encontrar em qualquer loja aí de livraria, em lojas aí bem práticas de livro, você consegue encontrar esse livro, e até mesmo nas plataformas digitais você consegue também comprar até por um preço mais acessível. Ele vai trabalhar muitas coisas. Ele foi escrito em 2000, da editora Sextante. O autor é Alan e Bárbara. Eles vêm trabalhando essa forma dinâmica do relacionamento conjugal. Aí algumas pessoas veem algumas palestras e simplesmente pensam que tudo é copiado dessas palestras. Não é. Isso tinha sido escrito há muito tempo atrás. E o simples fato de vocês falar essas coisas traz para você o entendimento que algumas pessoas estudaram e chegaram a uma conclusão direta desses relacionamentos. Então olha só, o impulso sexual do homem ele é muito maior do que na mulher. Isso é natural e normal. O impulso natural para sexo do homem é maior do que na mulher. Quando que o homem tem uma propensão maior ao sexo? É sempre ali pela manhã, ao amanhecer o dia. Aí a autora no livro vem dizendo o seguinte, que aí o autor diz assim, que conta um relato, né? Dizendo o seguinte, que ele acordou com a mulher cutucando ele com um cabo de vassoura. E ele foi despertado nessa situação, da mulher cutucando ele com um cabo de vassoura. E ele acordou assustado e perguntou, o que é isso? Ele fez, é a mesma coisa que você faz comigo todos os dias, me acorda dessa situação, eu acordei você assim com o cabo de vassoura para você perceber como que é. Então, ao longo do dia, esse desejo vai diminuindo, mas ao chegar à noite ele vai se restabelecendo. Então, os autores do livro faz a comparação entre a sexualidade do homem e a sexualidade da mulher, o desejo. E ele diz o seguinte, que o homem é um fogão a gás. Isso é um exemplo que nós já usamos diversas vezes. Muito em encontro de casais é dito isso, vários palestrantes vêm dizendo isso. O homem ele é um fogão a gás. Da mesma forma e praticidade que o homem, ou melhor, que você consegue ligar um fogão a gás e ele rapidamente chega ao seu ápice maior da temperatura, a mesma coisa é o homem na sexualidade. A mulher já é um fogão elétrico que ele usa aqui no livro. Alguns outros autores vão dizer que a mulher é um fogão a lenha. Então, o fogão elétrico, você liga o fogão e ele vai aumentando aos poucos a sua temperatura, chegando então com um bom período de tempo na sua temperatura máxima. Essa é a diferença. Enquanto o homem acende muito mais rápido no âmbito da sexualidade, a mulher vai seguindo aos pouquinhos. Então vai aquecendo aos poucos. Só que quando o homem também, da mesma forma que é ligado rápido comparado a um fogão a gás, ele também desliga e esfria mais rápido do que a mulher. A mulher, comparado ao fogão elétrico ou até um fogão a lenha, ela demora a chegar ao ápice da temperatura, mas também demora a diminuir essa temperatura. Sendo assim, é imprescindível que o casal converse sobre esta situação de relacionamento sexual entre os dois, para ver a frequência e para ver a quantidade, porque nem sempre quantidade é a mesma coisa que qualidade. É melhor uma vez na semana
e bem feito de que todo dia mal feito. Diga isso às próprias mulheres de sua preferência. Então, quando o fogão elétrico ele é acendido, ele vai aumentando a temperatura até chegar a uma situação alta de temperatura. Quando ele é desligado, ele vai demorando da mesma forma. É natural e normal o homem, após a sua relação sexual, ele virar para o lado e adormecer, porque ele chega a um cansaço extremo e a adrenalina que ele adquire ou que existe nesse momento, ela acaba caindo, despencando de forma grandiosa. Só que a mulher vai diminuindo aos poucos. Então a intensidade desta situação para o homem é diferente. O sexo é motivo de briga em muitos casamentos. Então você que é solteiro, que está ouvindo agora, precisa entender claramente isto. Você que é solteiro, quando casar, precisa conversar com sua esposa claramente e chegarmos a uma situação de qual deve ser a frequência dessa situação. Porém, quem já é casado precisa hoje conversar muito claramente com o seu cônjuge qual é esta frequência, esta situação, para que eles se vivam bem nesse âmbito da sexualidade. Para fazer sexo, queridos, a mulher precisa de motivos. O homem precisa apenas de lugar. Então isso já é uma situação gritante, gigantesca. Enquanto para o homem fazer sexo precisa apenas de lugar, e aí se cama não é sinônimo de sexo, a mulher precisa de um motivo. O homem faz sexo quando ele está super estressado. Ele chega do trabalho em casa cansado, estressado, brigou com o chefe, o ônibus atrasou, veio em pé no buzu até em casa, chega em casa estressado, ele diz assim, ó, hoje vou fazer sexo, hoje eu vou descarregar. Só que ele chega em casa, a mulher está cansada, estressada dos meninos, estressada da vida, e estressada de tudo. Aí o que acontece? Ele diz, opa, hoje tá dando, vai dar certo. Só que não é assim. Não é assim. A mulher, se estiver estressada, ela não vai querer sexo de jeito nenhum. Ela não vai querer nem falar de sexo. Já o homem, estressadíssimo, ele vai querer sexo. Então, mulheres, a melhor forma de acalmar o seu esposo é dando aquilo que ele precisa da sexualidade. Homens, para que você tenha sexo à noite, é preciso que desde o despertar você esteja trabalhando com sua esposa esta situação, senão à noite nada vai rolar. O homem avalia seu relacionamento, o autor do livro traz, que o homem avalia o seu relacionamento da seguinte forma, como é o dia dele. Então, se hoje a mulher acordou, fez o café da manhã, passou a camisa dele, se cuidou das coisas tudo direitinho, para o homem, a avaliação do homem do relacionamento está perfeito. Tudo certinho. Tá ideal. Só que a mulher não. Lembra que o homem tem uma memória curta? A mulher já é diferente. A mulher tem uma memória mais extensa, maior. Então a mulher olha para a semana inteira. E quando a mulher olha para a semana inteira e que ali ele não foi carinhoso, não foi atencioso, não ajudou nas tarefas de casa, ela avalia o seu relacionamento a partir desta semana. Então, se a semana inteira teve dificuldades, ela vai avaliar o seu relacionamento de forma negativa. Então, imagina só, se essa semana que antecede o dia dos namorados, você, homem, cuidar dela, ser carinhoso, ser atencioso, fazer alguns desejos, dar alguns mimos, você vai ver que quando alguém perguntar para tua esposa como que está o teu relacionamento, ela vai dar nota 10. Porém, quando o homem tem um dia apenas que a mulher não fez o café da manhã ou não passou a sua camisa, para ele o relacionamento está péssimo, não está legal, está horrível. E às vezes a mulher lembra até o mês inteiro. Ela guarda na sua memória para dar como avaliação. Então assim,
A grande diferença entre homem e mulher na relação sexual é muito gritante. Um exemplo claro que a autora traz no livro. Ela diz o seguinte, que o homem sai do seu estado de repouso, até o ápice do desejo sexual, do orgasmo, em 2 minutos e meio. Um homem saudável. Pode ser que tenha um outro homem que chegue isso muito mais rápido, até menos de 1 minuto. Mas o homem saudável chega do repouso ao ápice da sexualidade, do seu orgasmo, em 2 minutos e meio. Já a mulher saudável chega até 13 minutos. Isto leva-nos a perceber e entender esta grande diferença que existe. E aí, por não entender isto, chega-se então a mais uma briga, a mais uma discussão no relacionamento. As mulheres, elas são estimuladas pelo que ela escuta. Os homens são estimulados pelo que ele vê. Então, o homem às vezes age com a mulher da mesma forma que ele quer ou que ele sente quando ela faz as coisas. Por exemplo, o homem está sentado no sofá assistindo televisão e a mulher passar na frente dele com apenas de calcinha ou sem nada, ele vai levantar já pronto para a guerra com a espada na mão, disposto a brigar, ou lutar pelo menos por 2 minutos e meio. É o que diz então a pesquisa científica trazida no livro. Já aí ele se sente atraído pelo que ele viu. E aí ele pensa que a mulher vai se sentir atraída da mesma forma, não sabendo que é diferente. E aí a mulher está assistindo no sofá televisão, está lá no sofá assistindo televisão, e o homem passa apenas de cueca na frente dela, com aquela cueca que está com um buraco toda folgada, com uma bola de xixi do lado, e ela olha para ele e diz, esse negócio não faz mais efeito nenhum não. E aí ele percebe-se que então aquilo que ele é atraído pelo que vê faz com que seja diferente nela. A mulher é atraída para ela pelo que ela escuta. Então, se você quer preparar sua esposa para uma boa noite de relacionamento, você precisa dizer ou trabalhar com ela durante todo o dia algumas palavras de afirmação. Que ela é linda, que ela é especial, que ela tem feito as coisas perfeitas, que ela é alguém interessante. Durante todo o dia você vai dizendo algumas coisas. Você vai para o trabalho, liga para ele e diz assim, meu bem, eu estou no trabalho, estou voltando para casa. Mas quando eu voltar, nós vamos conversar. Hoje nós vamos conversar. Hoje vai ter a situação. Mesmo que não vai ter nada disso, mas a mulher é besta, gosta de ser enganada. Então diga para sua esposa, varão, essas coisas. E você que é solteiro, quando casar, tenha bem de perto isso na sua mente, esta realidade, para que você possa ser feliz no seu casamento. Então o livro, Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor, traz de forma bem dinâmica e descontraída essa forma de você ter um bom relacionamento, entendendo as diferenças entre homens e entre mulheres. Então, olha só, o relacionamento fica difícil quando o homem e mulheres não reconhecem que são biologicamente diferentes. E cada um quer que o outro tenha, ou pense, ou haja da mesma forma. Queridos, esta então foi a dica de hoje deste livro aqui, Por que os Homens Fazem Sexo e as Mulheres Fazem Amor. Traz um conteúdo riquíssimo. Ele tem alguns materiais, ele tem alguns capítulos muito interessantes. Ele tem apenas 11 capítulos com poucas páginas, aproximadamente 143 páginas. E a leitura dele vai abrir sua mente em um relacionamento bem dinâmico e bem descontraído. O investimento do casamento ele é importantíssimo, através de leitura, de palestra, entre outras coisas. O que me impactou neste livro foi a forma didática e direta que o casal autores traz para você na sua leitura. A leitura dele faz com que você abra a mente. Eu, por exemplo, fiz diversas palestras e algumas mensagens que eu tenho feito aqui nesses últimos domingos
de família, eu tenho abordado este conteúdo. Eu quero te fazer um convite especial, olha só. Nesta próxima sexta-feira, às 19 horas, vamos fazer então um jantar dos namorados. O que será jantar? Será que errou ali, trocou o P pelo T? O P pelo T? Não. É um jantar de par, um jantar de casal para comemorarmos então o Dia dos Namorados. E você é um convidado especial. A transmissão será pelo Zoom. E se você desejar participar deste jantar, você precisa cumprir alguns requisitos. Primeiro, pedir no direct aí o link do Zoom. Segundo, preparar uma mesa bem bonita para o seu momento a dois, o seu jantar. Prepara a mesa aí, arruma a mesa, bota umas flores, bota umas velas, faz uma comidinha. Se não tem muita coisa especial, faz um miojo, um cuscuz com ovo, faz alguma coisa que você deseje. E acessar o Zoom de forma bem especial, para que nós possamos ter um bate-papo bem direto e descontraído, e você poder participar deste jantar dos namorados, que será então no dia 12 agora, sexta-feira agora, na nossa transmissão. Aí o Vitor pergunta: e quem tem filho, meu pastor? Primeira coisa, você pode pôr ele para dormir mais cedo, ou bota ele para assistir lá a TV Novo Tempo. Bota lá no canalzinho de desenho da Novo Tempo, no Felicity Play, tem vários desenhos lá. Deixa ele no cantinho lá, e você pode então ter um momento a sós aí com o seu cônjuge. Então, se você tem filhos, você põe ele para dormir mais cedo, faz ali uma comidinha especial, dá comida para o filho, põe ele para dormir mais cedo, e às 19 horas, pontualmente, através do aplicativo Zoom, se você tem esse desejo, pede aí no direct aí o link, e eu vou te enviar então o link para que você possa participar, possa então acessar aí e estar coladinhos, juntinhos com o seu amor aí, com o mozão, neste momento. Queridos, esta foi a dica de livro dessa semana. No próximo domingo nós temos a transmissão especial no Instagram, aqui nesse mesmo canal. Se você ainda não nos segue, siga para você ficar por dentro das novidades, e participe bem ativo nos comentários, compartilhando e enviando as informações. Que Deus abençoe você. Obrigado por você ter participado dessa transmissão. Eu quero orar com você para que você possa ser abençoados e restaurados por Deus aí, e que você possa, de forma bem especial, queridos, ser contagiado pela esperança que vem do alto. Nosso Senhor Jesus Cristo pode transformar sua vida e o seu relacionamento. Feche seus olhos então e vamos conversar com o nosso Deus. Querido Deus e Senhor, muito obrigado, Pai, por tua bondade, pelo teu amor e pela oportunidade que temos de mais uma vez falar contigo. Nesse instante nós oramos, Senhor, por estas pessoas que nos ouvem, e que elas possam ser impactadas pelo teu poder e esperança, e que teu Espírito Santo possa fortalecê-los em tua presença. Abençoa-nos, Senhor, nos restaura, nos guarda, fortalece a nossa vida, e que cada casal possa ser fortalecido pelo teu poder, e que cada jovem que ainda estão solteiros possam encontrar o amor de sua vida, mas conforme é o teu querer. Fica conosco, dá um bom descanso para todos nós, é o que oramos nesta noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado aí, Luiz, por sua presença, Ellen, Grace, chegou agora, chegou no finalzinho do amém, Irailton, Vitor, Luiz, Luciana, Pierre, Dai, Stephanie, Viviane, André, Vitor, e todos vocês aí que nos assistiu. A live vai ficar salva no Instagram, compartilhe com outro. Próxima semana temos mais uma outra dica de leitura. Que Deus abençoe você e saiba, bem-aventurado é aqueles que leem e que ouvem as palavras das profecias, porque nelas contém a vida eterna.
Que Deus te abençoe, um bom descanso para você, um forte abraço e até a próxima transmissão.